Estamos sozinhos? A ciência nos diz que é improvável. Se existe mesmo vida em algum lugar além do sistema solar, é só uma questão de tempo até encontrarmos provas disso aqui na Terra. No México, uma criatura cujas origens intrigam os cientistas há mais de 5 anos guarda um segredo bizarro. Esta criatura tem partes do genoma humano e outras partes que são desconhecidas. Nos Andes peruanos, muitos alegam que uma múmia recém-descoberta é um ser de outro planeta. Podemos estar diante de um visitante do espaço sideral. Em Long Island, são encontrados os restos mortais de um monstro com atributos familiares e estranhos. It's like matchsticks, the fingers. Fazendo os moradores locais suspeitarem de uma conspiração. Sempre foi uma ilha do Dr. Morro. Em uma investigação inédita, a verdade sobre estas múmias extraterrestres finalmente será revelada. Múmias extraterrestres. O universo visível contém 30 bilhões de trilhões de estrelas. Com um número tão astronômico, parece impossível imaginar que não existam outras civilizações além das fronteiras do sistema solar. Hoje, a humanidade envia mensagens para as estrelas, aguardando a resposta de uma voz extraterrestre. Alguns acreditam que a espera já terminou. É claro que não somos as únicas criaturas nesse universo. É claro que há criaturas que visitam a Terra. E nós temos que continuar investigando, porque isso é para a humanidade. Metepec, uma pequena cidade no México Central. Hoje, esta fazenda está vazia. Suas ruínas silenciosas e desertas. Mas em uma noite escura de maio, em 2007, ela teria sido visitada por uma criatura digna de um pesadelo. O barulho assustou um jovem trabalhador da fazenda, Ángel Palacios Núñez, que usava armadilhas para alimentar os pássaros e cobras do dono. E o que ele descobriu em uma das ratoeiras horrorizou a todos que o viram. Medindo não mais do que 45 centímetros, rosado, quase sem pelos e com olhos grandes e brilhantes, a criatura estaria consciente e fazia um barulho que nenhuma das testemunhas identificou. Desde sua descoberta em 2007, a criatura de Metepec gerou polêmicas em todo o mundo. Sua origem é desconhecida, seu DNA não identificado e sua espécie um completo mistério. Sua imagem e sua história alimentam sites sobre o paranormal há anos. Alguns alegam se tratar de uma fraude elaborada. Outros estão convencidos de que a criatura fornece provas de vida extraterrestre. Ao segurar esta criatura nas mãos, vemos que temos um verdadeiro mistério aqui. Com acesso inédito à criatura de Metepec e usando a mais recente tecnologia científica, incluindo equipamentos de imagens tridimensionais e testes de DNA, além de análises dos melhores médicos e cientistas, o espécime será minuciosamente testado na tentativa de finalmente resolver o mistério. A área onde fica a fazenda de Metepec, na época da descoberta da criatura, era repleta de vida. Pelo menos 5 pessoas alegam ter visto a criatura viva. O dono da fazenda, Mário Moreno Lopes, um oficial do governo a quem Mário a mostrou e 3 dos funcionários de Mário. Ángel Palacios Núñez alega ter sido o primeiro a vê-la. Era rosa. Tinha uma cor meio clara e eu fiquei com medo porque não sabia o que era, então eu deixei lá. Por um tempo eu achei que fosse um rato mutante. Era exatamente igual a esse bichinho aqui.
Então, Angel a mostrou a seus colegas, incluindo o dono da fazenda, Mário Lopes. Eu suei frio porque vi aquela criatura com vida, por causa da forma e do jeito como ela se contorcia. Então um colega se lembrou de um rato que a gente estava criando. E quando a gente comparou os dois bichos, vimos que um não tinha nada a ver com o outro. Ficou bem claro para mim que era um ser desconhecido. Uma das poucas pessoas a quem Mário Lopes mostrou a criatura não era um funcionário da fazenda, mas o advogado Rodolfo Lopes, que trabalhava como oficial do governo na época da descoberta. Rodolfo tinha acabado de se reunir com o Sr. Lopes e acompanhou a captura. Ela estava viva porque se mexia e ela ficou de pé no momento em que a gente fez silêncio. Era muito diferente. Era um barulho que eu nunca tinha ouvido. O antebraço dela estava preso. Os olhos da criatura eram totalmente pretos. Não dava para saber se ela estava olhando para mim ou não. Naquele momento, eu senti o que eu só posso descrever como medo. Estava viva, roendo a própria mão e tentando se libertar, fugir. Finalmente, na segunda noite, eles a afogaram em ácido, porque acharam que ela ia fugir e estavam com muito medo disso. A morte da criatura permitiu que os homens examinassem o cadáver sem medo. Mas depois de observá-la bem, ela não se parecia com nenhum animal que eles conhecessem. Era predominantemente sem pelos, com um formato basicamente humanoide. As testemunhas alegam que andava em duas patas e suas mãos e pés pareciam humanos. A criatura de Metepec é levada ao Hospital Ángeles Roma, na Cidade do México, para tomografias e análises anatômicas. O patologista forense Dr. Rubem Hernandes está especialmente interessado nos detalhes da espinha e das mãos. É um espécime muito estranho. Ele tem características humanas. Ao estudar o espécime, nós procuramos a oposição do polegar em relação aos outros dedos. E não encontramos. Infelizmente, o polegar do espécime é incompleto. A maior parte dos ossos está faltando no polegar. Sem informações suficientes sobre as mãos, o Dr. Hernandes se concentra na espinha. A curva que compõe a nuca deste espécime é muito estranha. O estranho é que este tipo de curva corresponde à de um humano adulto, mas ela não apresenta as outras curvas que um ser humano teria na parte inferior das costas. Eu acho que o exame que nos dirá a verdade é o de DNA. Será muito difícil e precisamos de um laboratório muito sofisticado. O exame do Dr. Hernandes sugere que a espinha da criatura de Metepec possui características humanas, mas a evidência de polegares opositores é inconclusiva. O espécime continuará sendo analisado por cientistas para descobrirmos se a criatura é uma espécie desconhecida, uma fraude ou um ser de outro mundo. Acho que esta espécie de Metepec é o mais interessante que eu já vi em toda a minha carreira. Em uma praia popular em Montauk, Long Island, fotos e vídeos destas criaturas grotescas foram parar na internet. E testemunhas alegam que podem ser extraterrestres. Isso é muito estranho. E os corpos não estão em lugar nenhum. As autoridades não apresentam a carcaça. Em todo o mundo, pessoas alegam ter visto extraterrestres. Muitos acreditam que alienígenas já visitaram a Terra. A região de Cusco, no Peru, é conhecida pelas aparições de OVNIs e extraterrestres. Muitos acreditam há anos que as enigmáticas linhas de Nazca estão relacionadas à atividade alienígena na Terra.
Aparições extraterrestres foram relatadas por testemunhas oculares, e esta região tem um passado longo e místico, no qual a crença na existência de extraterrestres faz parte da cultura. Na tradição inca, nós temos a crença de que viemos das estrelas e também de que o principal criador é um ser que vem do espaço. A montanha de Viracocha é um local sagrado para os incas, batizado em homenagem a Viracocha, o deus criador das estrelas e do universo. E foi aqui, cercada por fragmentos de meteoritos, que uma suposta múmia extraterrestre foi encontrada. Em novembro de 2011, o antropólogo Renato Riquelme estava explorando a montanha. E o que ele encontrou parecia desafiar explicações tanto científicas quanto antropológicas. O crânio e o esqueleto de um ser que, para Riquelme, não é humano. Acreditamos que é um extraterrestre devido ao lugar onde foi encontrado. Os fazendeiros afirmam que há muita atividade de OVNIs por aqui. Luzes intermitentes com um movimento antigravitacional. A descoberta da múmia de Cusco ganhou as manchetes e atraiu a atenção do mundo médico. Mas até agora, nenhum exame detalhado do espécime havia sido realizado. Depois de encontrado, o esqueleto foi levado ao Museu de Ritos Andinos em Andahuaylillas, a cidade mais próxima da montanha onde ele foi descoberto. Este é o Waiki, o possível extraterrestre. Seu nome significa irmão em Quechua, porque consideramos os extraterrestres nossos irmãos. A montanha não é só o lar do Waiki. Para aumentar o mistério, é uma região onde meteoritos caíram na Terra. Alguns acreditam que o Waiki tenha vindo com os meteoritos das estrelas, e Renato alega que o esqueleto contém evidências de vida extraterrestre. Muitas pessoas vieram aqui e confirmaram pra gente que o Waiki é um extraterrestre, incluindo um médico russo e 2 espanhóis, que foram os primeiros a incentivar a gente a contar pro mundo que o Waiki era um extraterrestre. O crânio tem uma forma alta e cônica, refletindo a representação mais comum dos extraterrestres em todo o mundo. E é bem maior do que o de um humano adulto. No entanto, a fontanela, o vão no topo do crânio, que normalmente se fecha ainda na infância, está aberta. Porém, se fosse uma criança, os dentes ainda seriam de leite, mas não são. Eles parecem pertencer a um adulto. Esta é uma interpretação de como o Waiki seria se o crânio estivesse coberto de pele. A imagem clássica de um extraterrestre. Outro homem que acompanha a múmia de Cusco com interesse é o ufólogo e escritor Dante Rios. Ele monitora a atividade extraterrestre em todo o Peru e acredita que extraterrestres são visíveis em algumas das imagens pré-colombianas mais sagradas, incluindo as de Viracocha, o criador do universo. No centro de Cusco encontra-se a imagem do Deus, o símbolo da cidade. Dante também acredita que ela seria a solução para o mistério de toda a atividade extraterrestre na região. Este é o sol de Echenique, chamado em Quechua de Inti Pinti. Alguns dizem que este é um calendário inca, ou o rosto do deus Viracocha. Mas para mim não é. Aqui nós podemos ver 2 rostos, o mesmo rosto. E no meio deste prato nós temos um rosto diferente, mas ele tem uma cobertura por cima. Dante acredita que este disco retrata um extraterrestre pilotando um disco voador. O rosto no centro está usando um tipo de capacete, conectado a 2 fontes de energia. E estes motores alimentam o poder telepático da criatura. Para mim, isto é um OVNI, um grande OVNI. Nem todos concordam com as teorias de Renato e Dante.
Outra teoria sobre a verdadeira natureza do esqueleto tem origens 100% terrenas. Acredita-se que as classes nobres dos antigos incas desfiguravam artificialmente a cabeça de seus filhos. Estes rituais alongavam e distorciam a cabeça da criança usando uma tira de pano e madeira. A prática do alongamento do crânio indicava lealdade ao grupo ou posição social e remonta 9.000 anos atrás. O interessante é que em diferentes culturas, no Egito, na África, aqui, foi encontrado este formato alongado de crânio. Algumas pessoas dizem que era algum tipo específico de deformação. E outras pessoas dizem que havia seres de outras dimensões, de outros mundos. E o que eles faziam era tentar imitar esse tipo de formato. Se a múmia de Cusco é resultado de uma antiga prática tribal, isso não explica como seus dentes são os de um adulto e o corpo é de criança. Seria ela apenas um ser humano que morreu graças à deformação artificial de seu crânio, ou existe a possibilidade de ser um extraterrestre de além do sistema solar? A doutora Anna Williams, antropóloga do Instituto Forense Cranfield, na Inglaterra, ficou intrigada com a múmia e estudou imagens de seu crânio. Uma explicação possível para um crânio expandido como este é um problema médico, por exemplo, a hidrocefalia, que é o acúmulo de fluido cerebroespinhal nos ventrículos do cérebro, que faz o cérebro inchar. No entanto, na hidrocefalia, o crânio tende a ficar bem redondo, com protuberâncias. Mas este é muito longo e esticado. Então, o alongamento pode se dever a uma prática cultural e não a uma doença. Mas a fontanela aberta é algo raro. É incomum ver uma fontanela tão aberta. Eu nunca vi nos muitos casos de deformação craniana que eu já estudei, mas é totalmente possível que as estruturas não se fundam direito com o crescimento da criança. Renato, no entanto, tem sua própria opinião sobre a abertura na fontanela. Uma fontanela, de acordo com os ufólogos com quem temos conversado, é aberta em forma de estrela porque é assim que ele se comunica com seu planeta telepaticamente. O exame dos dentes finalmente permite que a doutora Williams descubra sua idade. Os molares estão bem desenvolvidos e em oclusão. O mais provável é que esta criança tenha por volta de 6 anos. A doutora Williams acredita que a múmia seja uma criança submetida à prática cultural da deformação craniana. Mas esta teoria não é aceita por aqueles que acreditam na existência de extraterrestres. É uma visão muito limitada acreditar hoje em dia que este é o único mundo com vida. Então eu acho que existe a possibilidade de estarmos na presença de um extraterrestre. Até que especialistas como Anna Williams possam examinar o Waikiki em um laboratório, as origens exatas do esqueleto serão um mistério. E Renato continuará acreditando que o Waikiki é um extraterrestre. Em 2007, um suposto extraterrestre foi capturado por uma ratoeira em uma fazenda de Metepec, no México. Seus captores ficaram tão assustados com sua aparência e seu comportamento que decidiram afogá-lo. Depois que a criatura foi morta, os funcionários da fazenda começaram a contar casos estranhos de diversos encontros com criaturas similares. Mário Salazar, um taxidermista da propriedade, acredita que as criaturas atacaram seu gavião asa de telha. Eu acredito que meu pássaro foi morto por vingança, porque nós matamos o animal. Outra testemunha afirma ter visto uma criatura diferente 8 dias após a morte da primeira. Eu vi o bicho se metendo por baixo da fenda da porta. Ele tentou sair, mas não deu. Então ele virou e usou os braços para tentar se ajeitar, mas ficou preso. Como não conseguia passar os braços, não deu certo. Eu não quero fazer alarde e especulação, mas era um humanoide, era bem pequeno. Nós estamos aqui
Há 40 anos. E nunca vimos nada assim. Em uma reviravolta bizarra, menos de 2 semanas após as descobertas, Mário Lopes foi morto e seu carro consumido pelas chamas. Alguns teóricos da conspiração acreditam que pode ter sido um caso de vingança extraterrestre. Mas a versão oficial do governo é mais simples. Ele foi assassinado devido a uma dívida não paga. Hoje, a criatura de Metepec pertence a Jaime Maussan, um jornalista mexicano e ufologista renomado. Ele admite que ao ver a criatura pela primeira vez, não acreditou que fosse um extraterrestre. Mário Lopes me procurou e trouxe a criatura. Ele estava empolgado porque achava que era um extraterrestre. Apesar de suas reservas, Mário entregou o caso a uma equipe e começou a prestar mais atenção. Em 2007, começaram a fazer exames detalhados, conduzidos tanto por médicos quanto por cientistas, na tentativa de resolver o mistério do que a criatura realmente era. Quando descobrimos que a análise científica estava contando uma história diferente, nós achamos que era preciso investigar. Após a morte de Mário, Jaime comprou a criatura de Metepec, mas tinha dados científicos limitados. Ele queria refutar as alegações de que podia ser um macaco esquilo, um macaco sauá ou, pior ainda, uma fraude habilmente construída. Comparação com macacos. O crânio da criatura foi comparado cuidadosamente com o de um macaco sauá, revelando uma diferença clara na estrutura da mandíbula. Então, Jaime passou para o macaco esquilo. Finalmente, após alguns meses de espera, nós recebemos um macaco esquilo morto. E fizemos estas imagens aqui. Como podem ver, elas são bem diferentes deste conjunto. Apesar da certeza de Jaime, as diferenças entre o crânio do macaco esquilo e o da criatura de Metepec são sutis. E uma análise de sua estrutura interna, feita por médicos mexicanos, levou à conclusão de que era um espécime desconhecido e novos testes seriam necessários. A criatura de Metepec não é o único cadáver com status indefinido. Em 2008, moradores descobriram uma criatura em uma praia a menos de 26 quilômetros de Nova York. Parecia um extraterrestre. Desde então, seu corpo desapareceu e os órgãos do governo não se manifestam. Parece um monstro para mim. Eu nunca vi nada parecido com isso. Costa sul de Long Island, em Nova York. Uma criatura desconhecida foi trazida pela maré, despertando a curiosidade do mundo inteiro. Imagens na internet foram clicadas milhões de vezes, e a especulação sobre a origem da criatura cresceu. O que seria esta criatura grotesca e misteriosa? Existe alguma explicação terrena para a descoberta bizarra? Ou seria algo que as autoridades não querem que saibamos? Em junho de 2008, a popular cidade turística de Montauk tornou-se o centro de um fenômeno da mídia. Eu estava na praia com meus amigos e parentes e me alertaram sobre uma criatura diferente que ninguém nunca tinha visto. Parecia uma criatura extraterrestre, foi como as pessoas a descreveram. E quando eu cheguei perto e a vi, realmente parecia um extraterrestre. Então eu fui pegar a minha câmera e na volta comecei a tirar fotos. Courtney Froing também alega que ela e seus amigos foram os primeiros a fotografar o monstro de Montauk. O dia em que o encontramos era um dia ensolarado, parecido com hoje. E quando chegamos perto, nós percebemos que ele tinha um bico. Tinha uma tira de couro em volta do braço e não tinha pelos. E estava muito inchado. Por sorte, a gente tinha uma câmera. Então, tiramos algumas fotos e fomos embora. Parecia um extraterrestre e era diferente de tudo que eu já tinha visto. Quando as fotos vieram à tona, a reação na internet foi enorme, com comentários de pessoas convencidas pelas imagens e daqueles que achavam se tratar de uma fraude.
Teve uma foto que apareceu depois que a gente publicou a nossa, mas ela não tinha nada a ver com o animal que nós encontramos. Eu diria que parece uma montagem. Eu não acredito que encontraram aquele animal aqui onde achamos o monstro de Montauk. Eu não forjei as fotos. Você pode ver aqui que são fotos tiradas em ordem sequencial. Cada foto tem a data e o horário. 3 dessas imagens são exclusivas. Eu nunca as mostrei ao público. Eu só divulguei uma foto. Então, essa é uma amostra exclusiva das outras 3 imagens que eu fiz. Estas novas imagens podem ajudar a esclarecer a teoria da fraude e, principalmente, a origem da criatura. As fotos chamaram a atenção de um homem que se dedica há 5 anos a resolver o mistério. Depois de estudar todas as fotos, ele chegou às suas próprias conclusões. É o mesmo animal, ambos apresentam as mesmas características, os mesmos elementos do animal, então é só uma diferença de ângulo e uma diferença de luz. Mas é muito difícil determinar exatamente o que é o monstro de Montauk, considerando que as características da carcaça encontrada na praia não combinam com as de nenhuma espécie conhecida. Logo depois que as fotos foram tiradas, o corpo desapareceu da praia e tudo voltou ao normal em Montauk. Até 10 meses depois, quando outra criatura quase idêntica foi trazida pela maré. Desta vez, Nick estava lá para registrar o corpo em vídeo. So weird. It does look like humans. Yeah, but still, those teeth in the back, they ain't like humans. O monstro de Montauk, que apareceu em maio de 2009, eu vi com os meus próprios olhos. Nunca tinha visto nada parecido com aquilo. What's underneath that skull thing? Is that the brain? Say it looks like a Montauk monster. A descoberta sinistra de uma terceira criatura não podia ser ignorada. E o público, já desconfiado, voltou sua atenção à Ilha Plan, localizada a menos de 24 quilômetros de onde as criaturas foram encontradas. O que acontece lá, ninguém sabe. A aparição de 3 criaturas bizarras na praia de Montauk, em Nova York, levaram muitos a acreditar que o centro de pesquisa do governo na Ilha Plan, localizado a menos de 24 quilômetros das descobertas, pode ser o responsável. Carl Grossman é um repórter investigativo que tenta desvendar os mistérios da Ilha Plan há mais de 30 anos. O laboratório da Ilha Plan foi fundado pelo Exército Americano em 1953, especificamente para desenvolver formas de envenenar o gado da União Soviética. Um ex-cientista nazista chamado Eric Traub foi trazido aos Estados Unidos através de um programa chamado Operação Paperclip após a Segunda Guerra Mundial. Jornais da região relataram experimentos de guerra biológica utilizando as técnicas de Traub. Eles foram suspensos em 1969 e hoje o centro desenvolve vacinas contra a febre aftosa. Sempre foi uma ilha do Dr. Moreau em território americano. E o que acontece lá, ninguém sabe. As testemunhas do monstro de Montauk afirmam que ele aparenta ser uma combinação de vários animais, com bico, mãos humanas e uma cauda. Eram partes diferentes de animais, todas misturadas para criar uma espécie diferente. Quando contatados, representantes afirmaram: o monstro de Montauk não tem nenhuma relação com as pesquisas da Ilha Plan e seria inadequado discutir um animal do qual não temos qualquer conhecimento. Você olha para essa foto e pensa, que diabo é isso? Isso é extremamente esquisito. Infelizmente, as fotografias são as únicas evidências restantes da criatura. Seu desaparecimento é tão bizarro quanto sua aparência. Sempre que um monstro de Montauk aparece, é impossível saber aonde ele vai parar. A carcaça simplesmente some. O que são estas criaturas estranhas trazidas pela maré em Long Island e que muitos acreditam ser extraterrestres? Existe uma explicação científica lógica por trás deles? O paleontólogo Darren Naish acompanha o caso desde o princípio e, após estudar as fotos, acredita ter identificado a criatura.
Uma das coisas que acontecem no início da decomposição é que o tecido mole, a pele e os músculos na frente do focinho desaparecem, em parte porque há muitas bactérias vivendo na região do focinho. Então, o que resta é este osso exposto e desnudo se projetando da cabeça enquanto todo o resto do tecido mole e da pele continua no animal. E podemos ver que este animal tem dedos longos e finos, como os de um ser humano, sem o que chamamos de membrana interdigital entre os dedos. E também temos fotos muito boas dos dentes, e podemos determinar que ele faz parte da ordem dos mamíferos chamada carnívora. Ela inclui os gatos, ursos, cães e hienas. Então, qual é a conclusão após o estudo das fotos? Portanto, não é um extraterrestre azulado e gordo. É a carcaça de um animal bastante conhecido e mundano. É a carcaça de um guaxinim. Em uma comparação direta, parece haver poucas semelhanças entre o monstro de Montauk e um guaxinim. Por isso, muitas pessoas não estão convencidas. Com mais de 20 anos de experiência como veterinário, o Dr. Jonathan Tureski vai pôr à prova a alegação de Darren de que a criatura é um guaxinim. No momento, eu quero determinar o quanto ela combina com um crânio de guaxinim em termos da dentição e do formato da cabeça. A dentição inferior, os caninos, os premolares, têm a mesma forma, tamanho e distribuição da de um guaxinim. A parte frontal do crânio parece meio estranha, quase um bico na foto. Mas eu acho que ela teria essa aparência se os incisivos fossem removidos. Uma das características muito úteis da foto é a presença de uma mosca nas costas, porque ela nos ajuda a estimar o tamanho do monstro. Se ampliarmos a imagem e calcularmos que é uma mosca doméstica, ou talvez um pouco maior, uma mutuca, podemos extrapolar o tamanho. Como veterinário profissional, eu diria que parece mais um guaxinim do que qualquer outro animal que eu possa imaginar. Parece que os cientistas conseguiram relacionar a criatura das fotos a um guaxinim comum, comparando as imagens. Mas isso não parece um guaxinim. Eu conheço guaxinim, eles estão em toda parte. Sei lá o que é isso. Eu nunca vi um guaxinim na praia, então eu não sei. Até hoje eu não faço ideia. Considerando que a carcaça nunca foi testada formalmente em um laboratório e ninguém tem provas conclusivas do que é o monstro de Montauk, pode ser um extraterrestre. Mesmo diante do interesse internacional, nenhuma análise de DNA foi realizada. Agora é impossível ter certeza absoluta do que eram os corpos que apareceram nas praias de Montauk. Pelo menos até a próxima criatura surgir nas praias do Oceano Atlântico. E o que os cientistas descobriram ao testar o suposto extraterrestre de Metepec, encontrado no México, vai dividir especialistas de todo o mundo. O DNA mitocondrial que nós encontramos na criatura de Metepec tem uma alta probabilidade de ter sido herdado de uma mãe humana. A criatura de Metepec intriga o mundo científico desde 2007. Alguns acreditam que se trata de um extraterrestre ou possivelmente uma espécie não documentada. Outros acreditam que é uma fraude elaborada. Jaime Maussan, o jornalista que hoje é o dono do espécime, decidiu que a única forma de resolver o caso era com testes de DNA. Após 5 exames genéticos de países diferentes, foi no México que Jaime obteve uma resposta. O que ele descobriu com o Dr. Ricardo Angel Martínez, um especialista em células-tronco que analisou os resultados, foi a parte mais perturbadora do mistério. A sequência é muito estranha. Quando nós comparamos o código da criatura com o genoma humano, descobrimos que o DNA da criatura é muito parecido com o humano. A descoberta forneceu uma nova teoria para a origem da criatura de Metepec. Foi relatado que DNA humano também foi encontrado nas análises anteriores do espécime, mas o relatório informava que a amostra usada podia estar contaminada. Eu acho que a fonte deste DNA é o tecido coletado da criatura. Então é bem possível que essa criatura seja resultado da hibridização.
Se os testes de DNA estiverem corretos, poderia esta criatura ser uma espécie híbrida, incorporando DNA humano a uma entidade desconhecida? Veja os pés, veja as mãos, veja a pele, veja a cabeça. Ela tem tantas coisas que parecem humanas. Eu sei que parte dos genes dessa criatura é humana e outra parte é desconhecida. Poderia ser um híbrido? Eu não sei. Se eu dissesse que sim, provavelmente dirão que eu estou louco. Jaime permitiu que uma última amostra da criatura fosse coletada para novos testes de DNA em laboratório, na tentativa de resolver o mistério de uma vez por todas. É a última vez que um teste como esse vai ser feito. Nós já fizemos o exame de DNA 6 vezes e acredito que esse é o mais importante. O professor Donald Quick, um especialista em identificação de espécies da Universidade Imperial de Londres, acredita que radiografias e imagens em 3D podem fornecer as pistas necessárias para determinar suas origens. Olhando os dentes do animal, eles são muito interessantes. Temos 2 pares de incisivos na frente, como nos seres humanos. Depois, temos o par de caninos, as presas, e eles não são extremamente grandes. Depois, 1, 2, 3 pré-molares em cada quadrante das mandíbulas. E isso indica que é um macaco do Novo Mundo e não um macaco do Velho Mundo. Em outras palavras, ele vem das Américas e não vem da África ou Ásia. Então, o professor Quick se concentra em uma radiografia da criatura para examinar o crânio e a espinha. O orifício de saída da coluna espinhal no crânio do macaco esquilo fica bem longe da nuca. E o mesmo ocorre na criatura de Matt Peck. Podemos ver que a coluna vertebral vem e encontra o crânio aproximadamente no meio, bem distante da nuca. Na maioria dos macacos sul-americanos, o orifício de saída é bem mais posterior. E isso me leva a suspeitar de que se trata de um macaco esquilo jovem. Com base nas imagens disponíveis, o professor Quick acredita estar examinando um macaco esquilo. A mesma espécie que os médicos mexicanos analisaram com resultados inconclusivos. As evidências científicas de que a criatura de Matt Peck não seria um extraterrestre se fortalecem, mas as testemunhas continuam convencidas do contrário. De volta à cidade do México, Ángel Núñez, o homem que teria descoberto a criatura, desapareceu. Eu tive medo porque eu não sabia o que era, então deixei o bichinho lá. Após uma busca de 2 meses, ele é encontrado e concorda em ser entrevistado para um documentário. As alegações de Ángel são polêmicas. Então ele é colocado em um detector de mentiras que monitora reações físicas do corpo para avaliar a veracidade de suas respostas. Você jura responder com a verdade a cada uma das perguntas, especialmente sobre os eventos que aconteceram em Metepec? Sim. Você realmente mora no México? Sim. Encontrou um ser estranho classificado como humanoide em 2007? Não. Está mentindo quando diz que inventou essa figura humanoide em 2007? Não. Está mentindo ou dizendo a verdade? Estou dizendo a verdade. Eu inventei isso mais ou menos em 2006 ou 2007. Encerramos o teste. Em uma última e bizarra reviravolta, Ángel é aprovado no teste. Mas suas respostas contradizem totalmente a história que ele contava há anos. Angel, pode explicar como fez a criatura? Uma vez, eu estava trabalhando para um zoológico e eles acabaram me enviando um macaco morto para fazer taxidermia. Eu decidi começar logo o trabalho porque parecia interessante. Então me ocorreu colocá-lo em uma armadilha para fingir que estava vivo. E nisso, o Mário Moreno, que é o dono da fazenda, chegou. E ele viu e ficou tão surpreso que tirou umas fotos e subiu para a casa dele.
E ligou para um monte de gente. Ele fez contato com Jaime Maussan e falou para outras pessoas. A última informação vital confessada por Angel foi o animal que ele usou para forjar a criatura de Metepec. O sagui da Serra Escuro. A análise de DNA final, realizada em um laboratório forense do Reino Unido, afirma que as 3 amostras coletadas da criatura combinam com a espécie conhecida como sagui comum ou uma espécie similar. O genoma do sagui da Serra Escuro é praticamente idêntico ao do comum. A confissão de Angel e os resultados de DNA são evidências científicas claras de que a criatura de Metepec é um tipo de macaco do Novo Mundo conhecido como sagui. Muitas pessoas se opõem à evidência de que a criatura de Metepec não passa de um macaco, citando os relatos de testemunhas oculares que alegam ter visto a criatura viva. Mário Salazar e Francisco Garcia, 2 das supostas testemunhas, não foram localizados para comentar as alegações de Angel ou os resultados de DNA. E se alguém dissesse que o senhor forjou tudo? Eu estou disposto a passar pelo detector de mentiras se alguém disser que eu forjei essa história. Essa história chegou a mim, eu a analisei e tenho certeza absoluta, como jornalista, de que é uma história real. Muita gente pode achar que eu estou mentindo, mas o fato é que depois de tê-lo visto com vida e de toda a evidência e de ter visto provas suficientes de algo estranho, essa é a verdade. Casos como a criatura de Metepec, o monstro de Montauk e a múmia de Cusco sempre fascinarão aqueles que acreditam em vida extraterrestre. Muitos continuarão em busca de provas de que a humanidade não está sozinha. No passado, as pessoas achavam que a Terra era chata, que éramos o centro do universo. Nós esquecemos tudo isso. Um dia, a ideia de que estamos sozinhos e de que somos o único planeta com vida no universo será tão maluca, tão absurda quanto essas ideias que hoje nós esquecemos.